Maravilha. Eu fiz da Yoi. E agora então vamos fazer da Eula um vídeo sobre todas as comps da Eula. Mas ao contrário da Yoimiya, que tem um monte de comp e as comps são viáveis, em vez de ficar linkando possíveis comps, eu vou só citar comps que são minimamente viáveis e comps para você fazer qualquer abismo, né? Ou seja, comps para você fazer qualquer abismo de Eula. A Eula é um bom personagem. Vamos lá, definindo o que é bom é você comparar a Eula com os outros personagens do Genshin. Esse vai ser o meu critério de bom. O seu critério pode ser: Eula fecha abismo? Qualquer abismo. Vai fechar fácil todo abismo? Não. Mas qualquer abismo, até quando o abismo não for pra Eula, você consegue fechar o abismo de Eula. Eu fechei um abismo aí de Itto, e no lado que eu coloquei o Itto, tinha Slime Gel. Então, você já tem então uma certa noção do que as coisas acontecem. Mas, então, não me venha com a minha ela é boa porque eu fecho abismo. Não é esse, pelo menos, o meu critério que eu vou levar aqui no vídeo. Então, como a Eula, ela não é um personagem tão bom, tão universal, e que não envelheceu tão bem. Como assim não envelheceu tão bem? Você não tem suportes que parecem, meu Deus, esse suporte transformou a Eula, tá? Mas e o Mika? Bom, já vou entrar. Então, eu vou querer aqui indicar para você comp que você vai conseguir fazer o abismo de Eula. Vou indicar comps para várias sinergias, vários tipos de abismo e, pelo menos, as comps mais universais. Primeiramente, para você entender comps que você pode usar com a Eula, depende muito da sua conta dos personagens. A Eula, pelo menos, ao contrário da Yoi, que não veio tantas vezes, a Eula teve até o carro, acho que do personagem com o rerun mais demorado, ou seja, ela demora. Ou seja, se você tem a Eula, você já tem a Eula faz muito tempo e você já tá com a conta um pouquinho mais avançada. Primeiramente, vamos lá. Vamos entrar aqui no abismo. Esse abismo não tá tão bom para testar. O anterior tava muito melhor porque tinha uma máquina perpétua, que tinha um RNG muito menor do que esse daqui. Vamos para os pontos que eu preciso explicar um pouquinho como é que funcionam os times da Eula. O time mais forte da Eula é esse aqui. Esse aqui é o time mais forte da Eula, que você vai tirar os maiores danos e vai ter também a maior consistência. Esse aqui é o melhor time para a Eula. Se esse aqui é o melhor time da Eula, como então ele faz tudo? Basicamente tudo. Porque, vamos lá, quais são as forças, fraquezas e a sinergia da Eula? A Eula é um personagem que tem muito dano até hoje em dia. Eu recomendo você procurar comparações de... eu não sei se vai estar em inglês, você pesquisa todos os DPS versus tal mob. Comparação de todos os DPS. Tenta buscar os mais novos que você vai entender um pouquinho melhor. Que você vai ter uma comparação direta de todos os DPS nas suas melhores comps. E a Eula, quando você compara o DPS, porque vai ter o quê? Vai ter aqueles abismos onde tem boss a galinha lá que tem 3 milhões de vida, 2 milhões de vida, que você vai ter uma noção de DPS com mais tempo. E a Eula tem um DPS muito bom. Na verdade, a Eula, quando estoura a primeira ult dela, ela fica equiparável, pelo menos na época, aquela galinha lá, ela ficava equiparável com a comp do Nacional, com a Raiden, Chico. É Chico, né? Não era Yelan, mas Raiden, Chico, Shang e Bennett. Ela ficava equiparável. Mas aí que entra o problema da Eula: rotação. A Eula tem muito problema de rotação. E a rotação no Genshin é o que mantém o seu DPS, alto DPS, dano. Segundo, se você dá 1 milhão de dano, e eu vou dar um exemplo um pouquinho mais cartunesco aqui com a Eula. Cooldown. Pensa aqui que o cooldown é 20 segundos. Se esse cooldown fosse 25, você estaria colocando mais 5 segundos em cada rotação no abismo. Ou seja, quando um time tem uma rotação muito demorada para conseguir engajar dano, na verdade você está perdendo dano, mesmo que o númerozão grandão esteja na sua tela. Porque DPS é dano por segundo, não é dano por screenshot, não é aquele dano grandão, 500k, beleza? A Eula deu 500k, um porradão de 500 mil, meio milhão. Mas ela demorou 20 segundos para dar meio milhão. E na comp na Nacional, você dá meio milhão em 7 segundos. E outra coisa absurda do Nacional é que ele tá dando 500 milhões em 7 segundos, ou 10 segundos, enquanto já tá carregando para a próxima rotação já começar direto. Ao ponto que hoje em dia, nós não temos nenhuma comp Nuke, que é uma comp focada única e exclusivamente em buffar a Eula, que quando a ult da Eula passa esses 20 segundos, a ult da Eula já está completamente carregada. Porque todo
Ah, e mesmo quando isso acontece, tipo, a ult da Eula volta, mas você ainda tem que fazer a rotação com os outros. Então a gente não tem nenhum time que faça isso. Ale, time de nuke, você pode colocar uma Diona, uma Rosária, você precisa de mais ou menos uns 3 E da Rosária afunilando a energia para Eula para você conseguir fazer esse nuke. Então você não tem nenhuma sinergia. Eu vou usar assim com a Nacional porque é uma comp que só usa ult igual a Eula, mas que tem uma rotação muito boa. Ou seja, você terminou de bater com a Raven, a Xiang já tá 40%. Você só precisa você só precisa Chiquinho de novo, Bennett, Xiang, Bennett, Xiang, Chico. Pronto, você já faz a rotação. O problema da Eula não é nem que ela não tem dano. O problema da Eula são as rotações dela. São as rotações, né? Que você acaba perdendo muito DPS por causa disso. E, pra mim, o maior causador das rotações da Eula não é que a Eula, eu gosto de falar que a Eula é um personagem, ela tem o problema da Yaya Miko sem ter o problema da Yaya Miko. Eu vou citar pra você aqui, se eu colocar um Zhongli pra não morrer, aqui, vamos lá, eu tenho ela, cadê ela, cadê? Cabeçada. Se eu colocar aqui, uma Diona. Nem precisava ser uma Diona, né? Mas eu vou fazer uma coisinha bem simples, que é o que pra mim é o principal problema da Eula. E que não é um problema tipo, oh meu Deus, que não dá pra resolver. Dá pra resolver. Só que torna a Eula um personagem que ela acaba sendo mais problemático exatamente por causa disso. Vamos lá. Vou. Ó. Whoop. Eula direto. Dei o E da Diona. Cadê a energia? Não tem energia. Cadê a energia? Esse pinguinho aqui veio do E da Eula. Vamos de novo? Vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. E eu tô lento. Olha a energia ali, ó. O que isso significa, basicamente? Você não consegue afunilar a energia da Eula. Ou seja, tá vendo o Mika? O E do Mika gera bastante energia. Acho que são 4 partículas, quase a mesma coisa. Então você não consegue dar o E do Mika, trocar para a Eula, lutar com a Eula e você aproveitar a energia do Mika. Então você, na verdade, tá pegando a energia do Mika e jogando fora. O que atrapalha na rotação. Por isso que muitas vezes, esses bichos aqui, se não me engano, eles dão um pouco mais de recarga. Mas mesmo assim, eu tô falando isso de vários abismos. Não tô falando para esse abismo. Eu tô querendo ensinar você a fechar de Eula. É claro que main Eula é fiel, basicamente, né? Eu tô sendo aqui muito mais julgado pelos main Eula, porque se eu tô ensinando algo certo. Mas o público que eu tô aqui na minha cabeça é pessoas que pegaram a Eula, pararam de jogar, ou pegaram a Eula e deixaram ela parada e tá querendo dar uma diversificada. Por exemplo, igual eu tô pegando aqui. Meu Tignar tava parado. Peguei o Tigas e tô usando ele, brincando ele um pouquinho no abismo, um pouquinhozinho. Peguei um game, dá uma diversificada no abismo, dá uma diversificada nos personagens. Aí você pegou a Eula, não usou e agora tá querendo aprender a usar a Eula. Vai que no futuro tem outro rerun dela, né? Então você tem esse problema. Então você sempre tem que ter noção que, enquanto a Eula custa 80. Adivinha? A Yaka também custa 80. Só que é como se aqui não fosse 80, 90, fosse literalmente um Yai Miko. E quem tem Yai Miko para fazer ela lutar é difícil. O ponto mais forte da Yai são de uma ult a cada 2 rotas. E olha lá. O que significa que a Eula fica muito mais difícil de buildar. O certo seria ter de 130 a 140 de recarga, né? Então, o que isso significa? Você sempre tem que pensar que a sua Eula tem um dano muito concentrado na ultimate. Então, você tem que estar ultando. Ou seja, perfeição é a cada 20 segundos, 22, vamos lá. A cada 22 segundos você tem que estar ultando com a sua Eula. A cada 22 segundos, ou seja, acabou o tempo de recarga da ultimate da Eula, ela tem que estar cheia e a sua rotação já tem que... Vou dar mais um exemplo aqui, não com a comp da Eula, com uma comp um pouquinho diferente. Vamos lá. Uma comp que, ela, pra mim, é a comp com a rotação mais rápida que temos aqui no joguinho. Pronto. Vamos lá. Tá bom? Só citando aqui a comp de rotação rápida, pessoal. Mas não é rotação rápida de ult, tá? Com ultimate.
e da Yoi de novo, tá vendo? Ó? Olha a velocidade e a maciez, eu gosto de falar maciez, que essa comp funciona. Aí, ult, porque na verdade a única personagem aqui de ult é a Xiang. Então você tem 3 personagens que vão afunilar a energia, morreu aqui, para Xiang, e o resto são personagens de E. Ou seja, a rotação é rápida. E olha que tem rotação aqui com esse time, que eu volto para Yoi, o cooldown da Yoi ainda está em cooldown, né? Ainda tem tipo, opa, caramba, não, falta 2 segundos. Então isso que é velocidade e rotação no Abismo, principalmente, porque Abismo não é só nuke, né? Abismo não é só boss, você tem ondas. E a Arroyo sabe que essa é a melhor forma de você nivelar o Abismo, de você colocar uma dificuldade no Abismo. O próximo Abismo vai ter, tipo, 3 ondas de personagem. Então, quanto mais rápido for a sua rotação, melhor. Vamos dar outro exemplo agora com Yoi. Por quê? Aí eu não tenho tantos times. Então, eu tenho que dar exemplos, vamos lá, com outros times. Esse time aqui, com Yoi também, tá? Para você ver que é meio difícil você até mesmo exemplificar com a Eula, porque os times dela você não tem tantos personagens assim. Aí, olha, vamos lá. Você precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso, depois isso rápido. E agora, depois de quase 15 segundos, eu estou conseguindo bater com a Yoi. Porque o Kazuha, principalmente ele é C2, ele come muito tempo. Então, rotação, pelo menos no Genshin, ela é tão, se não mais importante do que realmente o dano. E a Eula, ela tem um problema de mecânica. A mecânica dela é demorada por si. E ainda tem um problema do principal suporte dela ainda exigir no buff dele que você fique em campo. É muito comum o pessoal que joga de Eula, com Bennett, infelizmente meu Bennett é C6, é muito comum então o pessoal que usa Eula, quando você percebe, ó, vamos lá, eu dei 6 básicos. 6 básicos vai dar uns 300k de dano. O básico da Eula já dá um dano muito bom. Então, com o buff aqui do Mika, ou com o buff do Bennett, por exemplo, eu vou sair, vai explodir, e vai dar uns 300k, vai ser o suficiente para dar de dano, e eu já uso isso o tempo não da ult cheia, do dano máximo, ou seja, eu perco, entre aspas, 200 mil de dano com a Eula, mas esses 300 mil de dano é o suficiente só para eu ir acelerando a rotação da Eula. É muito comum, coisa que não é tão comum com o Mika. Por isso que quando você vai ver, não esse abismo agora, que esse abismo tá de boa de Mika. Abismo de waves, de ondas, você vê o pessoal indo mais com Bennett, porque você pode fazer isso. Então, tenha noção que de acordo com a sua conta, com os personagens que você tem na sua conta, você sempre tem que ter noção de igualar a rotação. Então a gente vai agora para o elefante na sala, que é Shogun suporte da Eula. É horrível, tá, gente? Peraí, como assim? A Shogun suporte da Eula é horrível, sim. É muito, muito ruim isso. Só que aí eu preciso me explicar um pouquinho do que é rotação. Então, como a Eula, ela precisa de energia, e muitas vezes, porque ela tem esse cap de ganhar energia, você não consegue afunilar, isso automaticamente coloca uns 5 segundos a mais de rotação. Você aproveita esses 5 segundos que você estaria, por exemplo, colocando aqui e coloca uma raiding. Por quê? Para você usar o tempo de recarga que você vai estar fazendo com uma raiding, o tempo de você está dando dano, enquanto a Eula não vai estar dando dano. Isso não vai estar dando o dano. Porque a ult da Eula dura de 10 a 5 segundos, então você tem 10 segundos, você troca para raiding, a raiding dura acho que é 7 segundos, se eu não me engano, acho que é 7 segundos, aqui ó, 7 segundos. Então você tem 7 segundos, aí você usa mais 3 segundos para dar ult da Furina, ult E do Mika, volta para raiding. E olha que essa comp que eu tô falando aqui, muitas vezes a Eula não vai estar com energia. Vai estar faltando um pouquinho de energia. Ao ponto que eu até mesmo recomendo, se você não é tão avançado como eu, porque hoje em dia a minha Eula é muito forte. Então eu não tô contando, meu Deus, nesse abismo, eu preciso fazer 2 rotações no tempo certinho, senão eu não passo. Não, a minha Eula já é muito, 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 muito forte.
a minha comp é muito forte e ainda tem um rating C2. Então, ou seja, o tempo que a minha rating tá dando dano enquanto a minha Eula tá carregando, às vezes é mais DPS do que a própria Eula. Então não tô perdendo tanto DPS. Agora, se essa rating for C0, meu Deus. O bom da Furina é, o buff da Furina dura 18 segundos. 18 segundos ou 15? É 18, não, é 18 segundos. Não, falei, pessoal. Tempo, cara, não, aqui é tempo de recarga. Que duração, 18 segundos. É o tempo da ult do Chico. A Eula dura, a Eula dura 10. 10 a 11, né? Vamos colocar 11 porque é o tempo de troca, né? Pingo do Brasil. Então dura 11, que é o tempo certinho da Raiden. Você tem o tempo da animação da ult da Raiden, então 12. Então, basicamente, dos 7 segundos, você vai estar 5 segundos bufado. E não só isso, não só bufado pela Furina, mas full bufado por causa do Mika e da cura. Ou seja, a ult da Eula vai bater com o máximo de fanfarra da Furina, basicamente. E a Raiden vai dar o corte também, full bufado pela fanfarra da Furina. Então, essa aqui é a única comp, na minha opinião, em quesito rotação, que você consegue usar com Raiden C0. Pra mim, tá? Que você consegue. Porque aqui, você pode colocar uma Favonius, vai ser maravilhoso. Eu tô com raiva dessa Favonius R1 aqui, R4, queria muito mais uma Favonius. É até mesmo levemente indicativo, se a sua Eula não tiver uma boa recarga, você colocar aqui até Favonius na Raiden, você perde um pouquinho de dano com ela, mas você consegue fazer que a rotação do time seja mais rápida e seja mais fluida. Se eu não me engano, gente, é perder dano para ganhar dano. Se eu não me engano, é a cada 6 segundos, ou seja, você vai ativar a Favonius 2 vezes com a Raiden de Favonius. Então, é muito bom nesse sentido, tá? Então você vai estar com ela minimamente bufada, eu acho que ela vai bater mais ou menos com a fanfarra da Furina, uns 60, 80k, mais ou menos, se essa Eula, se essa Raiden estiver bem bonitinha, bem buildadinha, e a sua Furina batendo bastante. Ou seja, você tem DPS sobre DPS, DPS. Então é uma rotação um pouquinho diferente. Lê, você pode colocar esse artefato aqui no Mika. Esse aqui, ó, exilado, que ele vai estar dando uma recarguinha por o time inteiro, o que tira um pouquinho do requerimento de recarga da Eula, tá bom? Mas os 130 de recarga, eu tenho como colocar 130 de recarga, tá? Eu tenho como sim, acho que é esse aqui, ó, tá vendo? Mais 18 de recarga, eu tenho, aqui tem recarga também, eu tenho aqui com recarga, aqui infelizmente eu não tenho recarga, mas você sabe, né? É chamar pálida, eu não vou voltar a farmar isso aqui nunca mais, mas eu tenho aqui um que tem um pouquinho de recarga, e como eu tô meio over de taxa, eu consigo, só que eu não preciso. A minha conta está forte o suficiente para não ficar refém de rotação. E isso eu pensando com Mika. Lê, ok, você falou aqui que a rotação você precisa. Rotação para minha conta. Como eu falei aqui, você precisa sempre manter o DPS da comp da Eula constante, né? Vamos lá que a Eula é mais ou menos assim, ó. Eula batendo ataque básico, ult explode. Aí você troca para Raiden. Aí ataque básico, da Eula explode. É de explosão a Eula. Então você precisa manter o mais orgânico ao seu dano, mais homogêneo. Falei um monte aqui, dando uma dizer palestrinha. Então, agora vamos explicar para sua conta. Lê, a minha Eula, ela é C0 e eu não tenho arma de taxa. Agora vamos para outro problema da Eula. Taxa. Saiba, se você é main Navia, se você é main Navia, ou até mesmo na própria Raiden, né? É que a Raiden, ela tem os danos dos carregados dela muito doídos, então você não sente tanto isso. Mas, em compensação, taxa para Eula é a coisa mais importante que você tem nela. Quando eu tô pensando aqui em abismos, com todo tipo de abismo, você não vai usar a sua Eula só em boss. Não, você não vai usar a sua Eula só em boss. Você não vai ficar dependendo de carta para dar 8 de taxa, 15 de dano. É todo abismo. Em abismo com múltiplos inimigos. E o problema da ult da Eula, do dano da ult, se você contar que a ult exploda, um probleminha ainda mais problemático é que quando a ult da Eula não crita em um, é como se ela não tivesse critado 2 mobs, 3 mobs. E quanto mais mobs, mais a sua taxa está abaixo de 100, é prejudicial. Então a minha Eula aqui, ela está montada para fazer qualquer abismo que eu quiser. Qualquer abismo que eu quiser, e ainda com essa taxa,
com esse dano e com essa recarga, a minha Eula é muito, entre aspas, flex. E até eu posso só mudar. O que eu mudo? Coloco esse lado aqui e coloco um flex aqui para exigência que o abismo tiver. Se o abismo tiver escudo, eu coloco um Kazuha. Se o abismo tiver mobs, Kazuha. Um próprio vente. Se você tiver um vente e você dá uma forçada para absorver Cryo, para você ter um pouquinho mais de recarga quando a ult do vente acabar ela, maravilhoso. Então, você tem que ter essa noção. O problema é free to play. Muita gente tem a arma da Eula, que eu sinceramente eu prefiro pegar refinamento dessa arma aqui ou pegar a arma do passe do que a arma da Eula. O problema da Eula não é dano, gente. Não é dano, é rotação. É rotação. Não é dano em si. A Eula tem dano pra caramba. Se eu tivesse uma arma, essa arma da Eula, ao invés de dar attack speed, porque a Eula foi feita numa época que o Genshin, a Eula foi muito mais pensada como um personagem, equipamento, 5 estrelas, espadão. Ela foi feita com um personagem, isso aqui, ó. Não vai deixar eu ver, pô? Não deixa eu ver, caraca, que coisa chata. Tá bom. Ela foi feita como um personagem de propaganda. A Hoyo percebeu que os players do Genshin gostavam de danão, gostavam de ver dano grande, comp de nuke, showcase, percebeu, vamos fazer um personagem pra showcase, pra dar danão, pro pessoal ficar danão, meu Deus, eu preciso desse personagem porque ela dá danão. Naquela época lá do Genshin, antigamente. Hoje em dia o pessoal tá um pouquinho diferente. Então ela foi feita pra isso. Então ela é feita pra ser um personagem de dar danão. Olha a C4 dela. Você que tem uma Eula, você sente que quando a espada vai ganhar dano quando o personagem tiver com menos de 50% de vida? O que mais acontece é o bicho tá com a 100k de vida e bater 500 mil na ult da sua Eula. Acontece nesse abismo. O que acontece do pessoal hoje em dia que tem C6 da Eula é você troca para a Eula, dá 2, 3 ataques e troca de novo. Já vai dar 400, 500 mil no abismo. Então esse é um dos problemas da Eula, que é de rotação, não é de dano. E constância. Então essa taxa aqui dessa arma é muito mais valioso para você fazer qualquer abismo com a Eula do que dano ou ataque a base altíssimo que aquela outra arma tem. Então você ter essa taxa aqui é muito importante, porque principalmente te desvincula da Rosária. E a Rosária, pra mim, é um personagem que ela limita muito a Eula, tá bom? Ela limita muito a Eula. Então você não precisar, a Eula não ficar dependente da Rosária, é muito melhor, tá? Eu poder usar outros... Lê, então você tá dizendo que você não... A Rosária... Não, gente, eu tô falando que a Rosária é ruim. Eu tô falando que a Rosária, ela não é tão poderosa quanto outros buffers. Simplesmente. Mas a Rosária, ela é maravilhosa. Essa aqui, pra mim, é a comp mais consistente da Eula, tá bom? Consistente em dano, em rotação. Essa aqui é a comp mais resistente. Rosária, dano com o máximo de recarga possível. Não precisa ela tá full taxa, tá bom? A ressonância Cryo. Você ganha 15 de taxa com o inimigo afetado por Cryo. Com a Rosária fica um pouquinho fácil. Ainda tem, infelizmente, o NRG. E não, o buff de taxa da Rosária não pega na Eula, tá bom? Não pega na Eula, infelizmente. Não pega, tá bom? Pega nos ataques básicos, mas na ult não pega. Se fosse 12 segundos o buff da ultimate da Rosária, eu diria que até pegaria, mas não pega, infelizmente. Porque é Mika, Rosária, Eula. Só por causa disso, 10 segundos não é o suficiente. Teria que ser Rosária, não, eu falei besteira. Eula, Rosária, Mika, Eula. Se fosse 12 segundos a taxa na passiva, teria que ser, como é 10, teria que ser Mika, teria que ser Eula, Mika, Rosária, Eula. Você pode perder muito o buff do Mika, tá? Se perder 60 de dano Então esse aqui, ao ponto, esse aqui é a comp mais consistente da Eula. Por quê? A minha comp favorita com a Yoi é essa aqui, ó. Eu gosto muito dessa comp, muito dessa comp com a Yoi. Eu só troco o healer aqui, basicamente. Pode colocar um Bane se você quiser mais dano. Então essa é a comp que eu mais gosto de usar. E essa comp aqui faz qualquer abismo, tá? O problema é, exatamente, a minha rating ela é C2. Então eu não sofro do DPS despencando quando chega na rating. Porque a rating tá sem nenhum buff. Então se você tem uma rating C0, o rating C0, complica pra caramba. Você percebeu que eu tô falando só de rotação. Então é uma rotação. Ao ponto, essa comp aqui, ó, ela é, eu acho, na minha opinião, até melhor do que com a rating. Vamos lá, vamos mostrar. Tô aqui falando muito, mas vamos mostrar, né?
Troca. Eu dou esse Ezinho aqui exatamente porque eu sei que essa comp aqui tem problema de recarga, tá, gente? Ah, não pegou. Troca. Oh. Aqui teria que ser... Aqui teria que ser a Beidou de Favonius, tá, gente? Tá vendo a diferença? Porque o dano da Beidou tá vindo enquanto a Eula está batendo. Eita, esqueci da Oi carregada. Mas tudo bem. Essa é a rotação. Então esse time, com os personagens bem buildados, ele é tão forte quanto a Raiden. Então, pra você ter noção. Lê, então aquele time é melhor que o time da Eula? Não, pô. A minha Raiden tá C2, pô. Às vezes é melhor você nem lutar com a... a Eula, pô. O Raiden C2 é um monstrinho, tá? Só que aí você percebeu que só que aí eu não tô hiper investindo aqui, ó. Ó que ficha triste, né? Ó que ficha triste. Aqui a Beidou tinha que estar de... A Beidou tá mais ou menos. A da Beidou tinha que estar de Favonius. Eu tenho uma Favonius boa aqui, ó. Tinha que estar de Favonius, pra você ter noção. Só que essa comp, ela não é... Eu não indicaria ela pra você exatamente porque, como é uma comp de rotação, a Eula não gritar nessa comp dói caramba. Porque você acaba com a rotação. Imagine, você viu ali que o que engasgou a rotação foi aquele bichinho ali não ter morrido e a falta de Favonius. A energia tá contada, tá contadinha. É isso que acontece. E a minha arma de taxa compensa muito. Porque o que você vai ver com a Eula, se você quer fazer todo abismo sem ter dor de cabeça, é basicamente a Eula não sair de perto da Rosária. O quanto a Eula é dependente da Rosária não é nem pela taxa, é pela aplicação. Nós não temos nenhum aplicador cryo consistente. Por isso que não é tão legal também a Fischl. Porque a Fischl ela tira muito o cryo. Tira muito. Então você, só por causa de uma Fischl, você pode acabar perdendo a taxa que você ganha. E como você vai estar... Vou até mostrar aqui pro pessoal. Ó, vou colocar aqui uma arma... Cadê? Que é a arma mais comum. Tem uma T3, essa aqui, ó. Essa aqui, refinamento 5, gente. É equiparável a essa daqui. É equiparável a essa daqui e essa daqui, ó. Refinamento 5. Então, entre essa daqui e essa daqui, eu colocaria essa daqui, tá? Na Eula. Colocaria, porque ela, por incrível que pareça, ela é muito boa. Ó, caraca, tem um monte de favores aqui, tá? Agora, olha essa Eula. 61,210. Tá bem fortinha. Eu perderia aqui, a Eula é a minha build, eu não vou colocar agora. Mas a minha build aqui fica 180,75, mais ou menos. 180,75. Então eu já perdi dano pra subir essa taxa. Então, com a Eula com mesmo 70 de taxa, ela fica muito dependente do Abismo e da Rosária. Então a Eula, sim, ela estaria completamente dependente da Rosária. E a Rosária, ela literalmente só vai estar lhe ajudando com a taxa. O dano dela não é tão grande assim. Não é tão grande assim. Tá bom, Lê. Lê, eu não tenho... Ou seja, eu não... Então, se você tem uma Raiden C0, coloca ela no nacional. Pelo amor de Deus, coloca a Raiden no nacional. É muito melhor. Então agora, sem Raiden. Time sem Raiden. Um timezinho um pouquinho mais free to play. Mika, né? Lê. Vamos entrar então rapidinho no tópico do Mika, que eu vou fazer um vídeo de 5 horas só xingando esse boneco, reclamando muito do Mika. Eu detesto esse personagem. Eu detesto até o que ele representa, pra você ter noção. Lê, temos aqui uma comp mais, não é free to play, porque tem o Mika C6 aqui, mas Mika C6, Mika sem CC6. Coloca qualquer personagem catalisador de livrinho. O buff do Mika antes da C6 é um pouquinho maior, dependendo do número de personagens pra Eula que ela tá enfrentando, que um catalisador com cura, com o livrinho TTDS, que dá a 48% de ataque. Pra você ter noção. É muito ruim, tá? Então Mika só C6. Vamos lá. Você pode colocar aqui uma Rosária, pensando aqui numa Eula sem arma de taxa. Rosária e uma Dori. Por incrível que pareça, uma Dori. Eu tenho Dori? Uma Dorizinha. Ela vai dar recarga pra Eula, vai aumentar a recarga da Eula, muito bom. E você facilita. Infelizmente eu não tenho aqui uma Dorizinha pra mostrar pra você, já não tá nem upada. Mas eu já vi no Abismo e funciona, né? É porque a Eula fica muito dependente da Raiden para quesito de consertar a recarga dela. Mas se você tiver uma arma de recarga ou uma ampulheta de recarga com a Eula,
Isso conserta muitos problemas que a Eula tem. Muitos problemas mesmo. Se você tiver, por exemplo, uma arma de ataque-ataque, T5, se eu não me engano. Vamos falar. Ou picolé, ou a turma do lobo, eu recomendaria você colocar uma ampulheta de recarga na Eula. Isso vai resolver muito o problema de coisa. Gente, é muito gostosinho você colocar uma ampulheta de recarga na Eula. Você sente a comp muito mais fácil. Às vezes você ir com a Eula e aqui tá em cooldown ainda, os 20 segundos, é muito bom. Nossa, é muito bom. Você realmente sente jogando de Eula. Que a Eula tá, tipo, pô, eu vou ficar batendo aqui um pouquinho com a Eula porque a ult tá em cooldown. É maravilhoso, mas aí o dano cai muito. Cai muito. Comp de Eula de ampulheta de recarga só com arma de ataque, possivelmente em cima do Bennett. Já vamos entrar com comp de Bennett, porque infelizmente meu Bennett é C6, tá bom? Você pode colocar uma Doryzinha aqui, ó. Talentos. Aqui, a Dory regenera 5 de energia elemental a cada 100% de recarga de energia que ela possui por personagem ativo. É só até 15 de energia elemental, tá? Uma cura contínua, ou seja, não vai morrer, e ela precisa de muita recarga. Então ela vai estar de Favonius, full recarga, com o máximo de recarga que ela tiver upando a Eula. É muito bom. Ó, sinceramente, entre uma Raiden C0, colocaria uma Dory, né? A Raiden C0 ainda a Raiden C0 sem Furina, tá? Sem Furina. Eu colocaria ela. Então, Eula, Mika, Rosária, ou nem Rosária, né? Porque ainda vou entrar em outro problema da Eula. E Dory. Eu acho que é uma comp muito boa. Porque aí você pode colocar a sua Rosária pra dano, filho. Coloca a Rosária pra dar danos. Coloca a arma de Tasha, a Roma, Jade. Coloca ela pra dar dano. Você tira um pouquinho de recarga dela. Pode tirar a favores da Rosária. E dano. Pode colocar bichinho pra colocar dano. Você deixa o dano mais espalhado na rotação. Agora eu vou falar de uma comp um pouquinho diferente. Mas ela é um pouco específica. Pra você que não tem Raiden, né? Sinto muito meu triste, mas essa comp aqui ela é bem viável, na verdade, ela é viável pra caramba. Essa comp aqui é boazinha. Eu vou até fazer ela aqui enquanto eu falo dela. Lê, você tá perdendo o supercondutor. Os danos da sua Eula vai ser menor, mas em compensação, vamos lá. A bicho foi pra longe. Em uma rotação. E olha a recarga da Eula. Olha a recarga da Eula. Sem E da Furina. Sem E do Mika. Em uma rotação que eu ainda tive que parar de bater para bater com eles específicos. Por quê, gente? A Furina, ela bufa todo o dano da sua equipe. Todo o dano da sua equipe. O que faz essa comp ser viável é a Furina. Ou seja, ela tá literalmente bufando o dano da Eula quando bater e tá bufando o dano da Rosária também. Então, a Rosária tá ainda conseguindo pegar o buff de taxa crítica para ela mesma, se eu não me engano. Ou seja, você está maximizando esse time, o dano do seu DPS e do seu sub-DPS. Então, a sua Rosária pode vir aqui simplesmente full dano, full taxa, full dano, né? Eu ainda recomendaria você testar um pouquinho mais, sabe? Eu não sei se eu tiraria a Favonius é um conforto muito grande, mas você conseguir uns 120, 130 de recarga aqui na Eula, você pode tirar a arma de recarga da Rosária e colocar uma arma de dano. Mas mesmo assim você está bufando o dano, o que torna a Rosária um sub-DPS de mais valor. Então o dano da Rosária começa a ser um pouco mais impactante no time. E como a Rosária na C6 tira a resistência, 20% de resistência, é muito bom. Você perde o supercondutor, a sua Eula vai bater menos, mas você faz a rotação ser mais dinâmica, o que aumenta o seu dano em múltiplas rotações. Você viu lá? E ainda você tem um leve controle de grupo que ajuda. Tá bom, ok. Então, esse time ele é viável, você pode usar. Se você não tiver Raiden, se você não tiver Dory, você consegue usar. Então, é um time que você está otimizando. A Furina vai dar muito dano. A sua Rosária vai começar a dar dano, ok? Lê. E abismos que você precisa de controle de grupo. Aí que entra, na minha opinião, o principal problema da Raiden, da Eula, que é esse terceiro slot
flex. Se você percebeu, a Eula tem problema de taxa, a Eula tem problema de recarga e a Eula tem problema de rotação. Então tempo em campo, taxa para gritar em todos os inimigos e recarga. Então é muito problema. E você não tem nenhuma forma eficiente de você consertar. Para você consertar a taxa, tem que colocar uma Rosária. Para você consertar a recarga, ou você entuxa ela de recarga, o que é extremamente difícil, ou você coloca uma Raiden, ou você coloca uma Diona de sacrifício, o que faz o problema da rotação. Então você tem 3 problemas que é rotação, recarga e taxa, que você não tem nenhuma forma mais universal de resolver esses 3 problemas de uma vez com a Eula. E aí você entra no problema chamado abismo. E o abismo que você precisa de controle de grupo? Eu fico pensando de verdade. Como é que o pessoal joga de Eula com arma sem ser de taxa? Não, de verdade. E, Lê, porque assim, essa arma aqui, eu tenho essa arma porque eu gosto de constância, pelo menos. Tô falando sempre do que eu gosto. Essa arma aqui não é tão melhor que essa daqui. Por que você pegou essa arma? Simples. Essa arma conserta um problema da Eula, que é ela não está com o Bennett, que dá 20% de ataque e até 40% se ela sofrer um dano. Então, 40% de ataque, o que é muito bom, muito valoroso para Eula, e eu infelizmente não tenho Bennett para consertar o ataque baixo que ela tem por culpa dessa arma aqui. E essa arma me forçava a ficar com a Eula com o Zong. Ó, ataque baixo. Ó, ataque baixo. Então, basicamente, eu fazia a Eula ficar refém do Zhongli. Então a Eula tinha que ficar toda hora com o Zhongli. E aí você já tem o Zhongli, que não contribui com o dano, e você ainda tem a Raiden, que não contribui tanto com o dano. Então, para uma Eula mais free to play, mais universal, isso não é bom. Você precisa que o time inteiro ajude a Eula. Esses 2 personagens aqui não ajudam tanto ela. Ainda é bom, né? Ainda é bom, mas nem tanto. Nem tanto. Ali, você pode fazer esse time aqui, ó. Eula, Zhongli e Rosária. Sim, é um time que eu gostava, mas o Zhongli, ele não... Olha a diferença, o Zhongli não é nada comparado à Furina. Nada, nada. Melhor seria você colocar um buffer. Pode colocar uma Yelan, um Bennett, qualquer buffer de dano você pode colocar aqui. Qualquer buffer de dano você pode colocar aqui sem nenhum problema. Né? Às vezes até um Kazuha, um Vente, pode colocar. Então esse daqui é o estilo para você tentar consertar alguns problemas que ela tem, né? E não é questão, todo personagem tem problema. Sim, todo personagem tem problema, mas, pô, a Eula é muito difícil de você resolver esses problemas. Muito difícil. E você não tem nem constelação que conserta. Se a C4 da Eula fosse qualquer constelação relacionada à recarga, seria muito melhor. A única constelação da Eula que é minimamente voltada à recarga é a C2 dela. A C2 que ela... Só que aí a C2 dela. E a C2 dela ajuda um pouquinho, viu? Você poder dar carregado e ajuda pra caramba. Você consegue adicionar por causa desse E uns 2 a 3 E a mais na rotação da Eula só por causa disso. É muito bom mesmo. Então vamos lá, vamos por pontos. Questão de rotação. Vamos falar dos flex. Esses flex aqui depende muito. Esses flex aqui. Vamos pensar aqui no flex, vamos lá. Perfeito, você tem uma Raiden, você vai colocar uma Raiden. Depende muito. Vamos lá, vou colocar aqui. Eletro para dar supercondutor. Pode ser uma Cookie, pode ser uma Fischl, pode ser uma Beidou full recarga com Favonius, pode ser sim. Principalmente com múltiplos inimigos, essa Beidou, mesmo ela não estando tão bufada assim, vai ser incrível. Pode ser uma Dory, né? Eu não vou mentir que o Dory está sendo bem palpiteiro aqui, mas para você não dispersar a sua Raiden com a Eula, você pode colocar aqui sim. E aí você vai colocar aqui o flex. O flex pode ser dano, pode colocar uma Yelan. A Yelan com a Eula é maravilhoso. Só que aí teria que ser uma Yelan de Favonius, ou seja, Eula, Favonius. Tadinho de você, se você pegou a Eula, pode jogar e tá com a Eula aí de novo. Tadinho de você. Eu tô querendo aqui mais um Favonius. E é difícil, eu ficar atacando em banner de arma não é legal. Ficar meio dependente do banner do mochileiro. Aqui não é legal, né? Pra resolver. Mas aqui você não adore, pelo menos ajuda um pouquinho. Então você vai ter um buffer pra Eula, 2 buffers pra Eula. A Eula vai dar bastante dano e a Dory ou vai estar resolvendo esse problema aqui com a Eula, tá? Então, esse flex aqui tem que ser qualquer buffer ou sub-DPS de utilidade. Você pode colocar um Kazuha, você pode colocar um Bennett, mas aí você vai sofrer pra caramba, mas você pode colocar um Bennett. Ai, deixa eu ir aqui no coisa. Eu preciso ver todos os personagens, né?
personagem. Errei. Guia de personagem. Estamos aqui. Vamos lá. Não funciona. Não funciona. Funciona. Pode colocar. A Charlotte é legalzinha de usar com eles, mas só se você tiver com a Furina e pra healer. E pra healer você já tem você já tem o próprio Mika. Mas se você não tiver o Mika C6, coloque a Charlotte full recarga e ainda com livrinho. Vai ser o suficiente. Então você pode substituir a Charlotte pelo Mika se o Mika não tiver C0, tá? Porque ela gera um pouquinho mais de energia. O único problema é que a aplicação Cryo consistente dela vem do E-carregado. E esse E-carregado demora muito, é muito chato, muito ruim. Temos o Mika, da Dori como bateria. Um Ai Mico, acho que força muito. Não acho que seja bom o suficiente. Não tem muito suporte mesmo não, infelizmente. Então o terceiro flex tem que ser controle de grupo. O flex tem que ser controle de grupo. O terceiro personagem você tem que colocar um controle de grupo. Kazuha ou Venti. Sucrose eu acho que é forçar um pouquinho. Ela não tem um controle de grupo tão bom assim. E esse time aqui, bom pra caramba, porque você tem o sub-DPS do Kazuha, que é maravilhoso. Você tem o controle de grupo do Kazuha, que é maravilhoso, e você ainda bufa a Raiden. Ou seja, ela não perde tanto assim. E por causa da Raiden, você não precisa colocar tanta recarga no seu Kazuha. Então você pode tirar o sacrifício do Kazuha e colocar uma arma que dê proficiência. Ou tirar a ampulheta de recarga do Kazuha e colocar uma arma que dê proficiência. A ampulheta que dê proficiência para você maximizar. Porque a Raiden já vai basicamente... Você vai poder estar ultando no começo da rotação com a Raiden e o Kazuha. Depois você ainda você vai poder estar ultando depois. Isso ajuda bastante. Caramba. Mas eu recomendaria continuar com o Kazuha padrão de recarga, favores. Por quê? Você vai começar Eula, Kazuha, e Kazuha, ult Kazuha e Kazuha de novo. Mika, Eula explodiu, volta pro Kazuha, E do Kazuha, ult do Kazuha, Raiden. Acabou. Aí volta pro Kazuha, E ult Kazuha. Você tem um dano em área muito grande, com dano em área para múltiplos inimigos com Kazuha. Maravilhoso. Você tem o Mika, depois a Eula, né? Lê, você recomenda essa comp? Eu só recomendo essa comp com Eula acima de 70 de taxa. Se a sua Eula tem 60, não tem 60 de taxa, na moral, tira a Raiden e coloca uma Rosária. Tira a Raiden e coloca uma Rosária, tá? De verdade. Você vai passar muita raiva com a Eula abaixo de 70 de taxa. Muita raiva mesmo. Porque você vai ver o time inteiro englobando o dano. Não dói tanto quando a Raiden não crita. Não dói tanto quando o seu sub-DPS aqui não crita. Mas quando a Eula não crita, dói muito. E é meio chato você ter essa comparação no próprio time, né? Às vezes você sente, pô, eu não quero lutar com a Eula aqui, porque eu vou matar e vai ser a próxima sala e a Eula não vai carregar nunca. A Eula não vai carregar nunca. Não, isso vai acontecer. Então, a Eula fica muito refém de uma arma de taxa e não tem nenhuma arma de taxa boa free to play. Não existe, é muito chato. Então, ou você compra a arma do passe, ou você atira no bifão aqui da DR, pra colocar na Eula, tá? Lado bom é que a arma dela dá tanto ataque para ela, dá tanto dano e velocidade de ataque para Eula, que ao você somar com Mika, se você tem a arma da Eula, só colocar uma Rosária, nem vai doer tanto a sua Rosária. Né? Mas aí você tira um pouquinho da versatilidade da Eula, né? Leo, você tá falando isso, tá achando que não é tão um problema. Cara, eu tô pensando aqui em todo tipo de abismo. Quanto a múltiplos inimigos, a sua taxa estar abaixo de 70 vai doer muito mais. Inimigo e onda. Pensa nisso, inimigo e ondas de inimigos vai te dar um problema maço com a sua Eula. Então aqui pensado. É só colocar Cryo na ult do Kazuha. Vai nada com a Eula aqui? Com a Raiden aqui? Vai nada. A ult do Kazuha dura pouco. A ult dele vai acabar. A Raiden vai tirar o Cryo dos bichos e não vai critar. E às vezes a Raiden ainda vai tirar de um bicho específico. Aí vai critar em todos os bichos. E naquele que a Raiden tirou o Cryo, vai estar lá vivo. Você vai ter que dar ataque básico nele ou gastar o corte da Eula, da Raiden naquele bicho lá. Sendo que você podia estar gastando na próxima onda. Então, esse é um problema muito gigantesco com a Raiden. Com a Eula, quer dizer. Muito gigante, muito gigante. Então vamos lá. Pontos. Essa comp aqui. Agora vamos lá para comps de tirar escudo. Escudo gel. Porrada. A Raiden tira muito bem. Escudo dendro. A Eula tira muito bom escudo gel e tira muito bem escudo cryo.
Escudo gel, escudo dentro. Escudo de água. É muito ruim. Ai. Recomendo isso aqui, ó. Com o escudo Hydro, recomendo você colocar uma Narida ou algum aplicador dentro, nem que seja o viajante. Fica muito mais fácil e o seu Eletro vai estar procando lá. Vai estar procando lá, vai ajudar pra caramba, tá bom? E escudo Pyro. Coloca só um Hydro aqui, um chiquinho. Legal, né? A sua Eula pelo menos não morre, né? Ah, dica. Em abismos agressivos, muito possivelmente a sua Eula vai morrer, tá? O Mika, sem seu burst de cura dele, os proczinhos são muito ruins, pô. Coppelia, eu acho que o próximo mesmo vai ter Coppelia. Se você for enfrentar com esse time aqui, ou com a Furina, a Coppelia vai matar a sua Eula. Vai matar, ela vai morrer, você vai ter que esquivar. Você vai ter que esquivar com a sua Eula. Aí, ferrou. Ou você coloca um outro healer, ou alguma resistência para ela não morrer. Tipo uma Beidou, mas com a Coppelia é meio ruim, né? Porque infelizmente é um inimigo só, ou um Chico, né? Temos esses problemas. Se esse filho da mãe aqui curasse mais, né? Vou segurar, tá bom? Temos esse hit aqui para tirar escudo elemental de Pyro, né? É muito bom isso daqui, né? A comp mais forte já tira aqui. É o suficiente. Não, mas dá para forçar, né? Se o time de baixo. O Pyro é muito difícil, muito chato de tirar. Mas, se o time de baixo for bem fortinho, você consegue tirar isso daqui, né? Porque o escudo de Pyro a Rayleigh não recarrega. Então é meio chatinho, né? Mas dá pra você dar uma forçada, né? Esse time aqui, ó, com o escudo de Pyro, funciona. Você tem um duplo buff aqui e acaba compensando você não ter a ressonância. Então o buff aqui, pra você tirar o escudo Pyro, vai funcionar. Escudo de Cryo, você só desiste? Você só desiste. Aí, escudo de Cryo. A sua Eula foi cauterada, tá? Foi cauterada, Jesus Cristo. Porque mas espadão tira o dobro de escudo de Cry. Aí a sua Eula vai lá, tá batendo uma vez a cada 5 segundos lá. Ela vai estar aplicada pro Cry. Ui, pum, pum, pum. Lá, a sua Eula batendo uma vez a cada 5 minutos. Aí piora, né? Do que adianta ela ter o dobro de retirar o escudo e tá batendo lento pra caramba. Não, é horrível, horrível, horrível. O máximo que você pode fazer é colocar algum personagem que limpe Cry. Mesmo assim não vai resolver tanto. Uma Jean pra limpar o Cry. Mesmo assim não é tão bom assim. Então Cry isso foi cauterado, né? Nem, ó, inimigo com resistência. Cadê? Acho que tem aqui. Isso aqui, ó. Inimigo com resistência. Acho que isso aqui não tem, não. Mas aqui, inimigo com muita resistência física não é tão prejudicial pra Eula. Você consegue forçar, porque os guardas da ruína, mesmo eles tendo muita resistência, você consegue cauterar isso com o supercondutor. A Eula já tem retirar resistência no kit dela. E eles são meio bocó, né? A maioria é bocó, os guardas tudo bocó. Eles vêm pra cima de você, então eles estão lhe garantindo que você nem vai precisar de um controle de grupo. Eles estão vindo pra cima de você, só tome. Então você coloca full buff, só reza pra gritar. A Rosária tira, o supercondutor tira e a Eula tira. Você tira 40% de resistência, basicamente. Mais de 40% de... Não. É 40 do supercondutor, mais 40, mais 20, 80 de resistência. Então, é muito bom, basicamente. Você tira toda a resistência, basicamente. Então, não é tão prejudicial para a Eula, para você fechar o abismo, quanto um escudo de Cry, tá? E não, gente, eu sei que a resistência elemental de físico nos guardas da ruína, ainda assim, diminui o dano da Eula, tá? Porque abaixo de 0 de resistência, você continua tirando resistência, só que dividido por 2, ou seja, o bicho tem 40% de resistência. 40. Aí você zerou a resistência dele. Aí você faz o E da Eula, que tira 20 de resistência, você vai tirar mais 10 de resistência, o que vai amplificar o seu dano, tá? Por isso que mesmo com inimigos com resistência elemental física elevada, quando você zera, o seu dano ainda diminui, tá bom? Porque existe a resistência negativa, basicamente. Então, agora vamos finalmente falar com o Bennett. Se você não tem um Bennett C6 igual eu, infelizmente, a sua vida tá muito mais fácil. Nossa, como a sua vida tá muito mais fácil. Lado ruim o Bennett, ele é uma unidade de alto valor. Todo mundo quer o Bennett. Se o seu DPS é de ataque, ele quer o Bennett. Mas o Bennett, ele tá, felizmente, envelhecendo muito mal. E o que é maravilhoso. A minha comp favorita com a Yoi, antigamente a Yoi era parceira eterna do Bennett, não é nem mais isso. Aqui, ó. Yoi, Baizu, Furina,
Olha que delícia. Ou seja, você não existe mais hoje em dia um tipo, meu Deus, o Bennett estar com a Eula é péssimo. Não, pô, tem Hyper Bloom. Acabou, ó. Já não dói mais. Cadê a Rosária? Rosária, cara. Cadê tu, minha linda? Rosária. Olha que maravilhoso. Olha aqui. Maravilhoso. Então esse time aqui, acho que é um time maravilhoso. Um pouquinho de visibilidade, já vou falar dele aqui. Então, não tem tanta dor agora de você usar o Bennett. Você tem DPS, tipo o Neuvillette. Você tem o Alhaitan. Você tem o Intignari, você tem outros personagens que não são tão dependentes assim do Bennett. Então o Bennett ele deu uma leve enfraquecida por causa do duplo escalamento que você tem com outros personagens e personagens que nem usam mais ataque, o que isso é muito bom. Ou seja, não dói tanto assim o Bennett, porque ao contrário da Raiden, a Raiden ela tem outras combos que tiram mais potencial dela e que ela é muito mais necessária. O Bennett já é um suporte, então só o Bennett tá aqui é muito bom, tá bom? Então, se você não tem um Bennett C6, não recomendo. Se você não tem um Bennett C6 e um Bennett C5, não recomendo Mika para você, tá bom? Ah, vou atrás do Mika. É muito equivalente. O Mika só supera o Bennett em buff contra, acho que mais de 3 inimigos. E adivinha? Se você não tem uma arma de taxa, quanto mais inimigo, pior para Eula. Você vai depender muito mais de taxa. Por exemplo, eu nem precisaria colocar aqui com o Bennett. Eu nem precisaria colocar uma Rosária, porque eu já tenho muita taxa. Eu posso colocar o do Buffer. O Buffer que eu quiser no lugar da Rosária. Poderia até ser o Mika, poderia, mas aí é muito chato. Eu nem gosto de dor de cabeça, mas você consegue sim forçar o Mika aqui, tá? Posso colocar o Flex, no Kazuha. Aí você basicamente tem um nacional, um Hyper Carry de Raiden, só com a Eula trocando de DPS, né? Uma comp com 2 DPS. Então vamos explicar essa comp aqui com 2 DPS. E agora vai vir as comps sem o Mika. Falei pra caramba com o Mika, mas agora vamos falar de comps sem o Mika. Vamos falar então dessa comp aqui. Eu já falei de rotação? Não falei de rotação? Bennett sem espada de madeira, sem espada full ataque. Bennett de Favonius. Full recarga. E se possível ainda de lado para dar mais recarga. Esse Bennett, ele precisa ultar 2 segundos depois que o ult dele acabou. Tá me ouvindo? Você vai perder 2 segundos para que você consiga ultar com a sua Raiden dentro do Bennett. Você, Eula, e da Eula, e do Bennett, ult do Bennett. Rosária ultando direto. A Rosária tem que ultar direto. A Rosária ulta direto com a Rosária, já troca para Eula ultando. Você vai bater, A ult da Raiden e da Eula explodiu, e da Rosária, e ult do Bennett e ult da Rosária, Raiden. Porrada. Você vai bater. Depois você recomeça de novo a rotação. Eu posso tirar a Raiden e colocar outro suporte para que a rotação não seja de 2 DPS, mas seja de 1 DPS só? Pode. Você pode fazer isso sim, né? Você pode fazer isso sim. É porque a Raiden é um DPS. Ela é uma aplicadora elétrico que compensa muito. Ela não aplica tanto elétrico igual uma Fischl. É muito bom você estar usando a Raiden, né? Não tem nenhum aplicador tão consistente para supercondutor quanto ela, para você para você aproveitar a ressonância cryo. Porque ela aplica bastante, mas não tanto assim, né? Ainda pode acontecer de você bater sem ressonância cryo, sim. Acontece muito mais do que eu gostaria. Mas ela é o único que realmente precisa disso aí, né? Lisa. Se você quiser colocar uma Lisa aqui, no lugar da Raiden, pode, tá? No lugar da Raiden, você pôr uma Lisa full recarga, pode. Não recomendo você colocar o livrinho de histórias de dragões. Não recomendo. Você já tem muito ataque com Bennett. Recomendo aqui ou Favonius ou aquele livrinho de cura, que dá recarga, tá bom? Aí você vai usar ela única e exclusivamente como um aplicador elétrico. Ela aplica muito, mas ela vai dar quebra de defesa, que vai amplificar o dano. Não é um upgrade, nem um downgrade tão grande assim da Raiden, mas aí você vai ter que colocar um pouquinho mais de recarga, tá bom? Mas é interessante. Talvez, se você tiver uma arma de recarga e uma arma de taxa, igual eu tenho, você pode colocar o livrinho, porque aí você vai fazer a rotação um pouquinho diferente. Você vai dar Eula, você vai dar, na verdade, Rosária, Bennett, não, você dá Eula, Rosária, Bennett, essa da ult da Rosária, e ult do Bennett, Lisa, ult da Lisa sem E,
Eula de novo. Só que é muito de. Aí eu lutando direto de novo. Só que aí é muito difícil. Eu já testei esse time. O que essa bonequinha precisa de recarga para isso ser viável no abismo? Pra Nuke eu acho que até funciona, mas meu Deus. É muita recarga, você força muito. Mas vai colocar uma Dory para dar uma recarguinha. Força uma Dory, pô. É que o problema é que os que mais geram partícula elemental é a Diona, né? E a Diona não compensa muito com a Raid, com a Eula, porque você perde muito DPS ao você colocar ela, né? Ela não vai estar bufando a Eula, só no ritual. Layla, é interessante, ela é uma boa aplicadora Cryo. Ela é uma boa aplicadora Cryo, mas, sinceramente, acho que é força um pouquinho, né? Basicamente isso aí. Se você quiser colocar no lugar da Rosária, se você não tem uma Rosária C6 e você vai colocar outro aplicador constante, pode ser nosso amigão aqui, ó, nosso amigão, pode ser ela, tem que ser algum aplicador Cryo, pode ser a Layla, pode ser a Shenhe, a minha Shenhe é C1, meio triste, mas você pode fazer compra com a Shenhe, não é melhor que a Rosária, porque de novo, eu ia falar besteira. Com o Mika não é melhor que a Rosária. Se você tem uma Shenhe C1 ou a Shenhe mesmo, você vai Eula, Mika, você pode ir de coisinha aqui. Vai ser e ult dentro do Bennett, tá bom? Você pode fazer com a Eula, tá? Porque o E dela é 10 segundos, tá? O E dela buffando dano de ultimate é 10 segundos. Funciona nessa comp específica. Só que aí o E dela tem um cooldown um pouquinho maior do que a Rosária. O cooldown menor da Rosária é melhor. E ela C6 é melhor também. E a ult dela dura acho que 10 a 12 segundos, se eu não me engano. E só tira a resistência elemental de físico quando a ult tá ativa, dentro da ultimate. A ultimate dela acabou, você perdeu esse dano. Você pode colocar uma Shinrei também, tá? Então você tem esse time aqui. Se você tem uma arma de taxa, você pode tirar sua Rosária e colocar qualquer outro sub-DPS ou DPS, tá? Comps. Agora vamos, né? para comps sem Bennett, né? Comps sem Bennett e sem Mika. Aí você vai sofrer o que. Aí você vai sofrer um pouquinho com a Eula, porque a Eula, assim, esses dois personagens em específico, o DPS e a versatilidade dela cai um pouco. A dupla macro vai ser Eula Rosária, basicamente. E você vai usar, basicamente, algum healer ou escudo. Recomendo um Baizu? Recomendo pra caraca um Baizu com a Eula. Eu gostei muito de um Baizu com a Eula. Tava testando, é muito bom. Você pode colocar os livrinhos com a Eula. E você ainda tá aplicando pra Raiden dar um pouquinho mais de dano. Estou no supercondutor. É pouquinho pra caramba. Muito pouquinho, né? Pra você colocar. Lê, mas isso aqui tá quase um Hyper Bloom. Calma, calma. Se você é main Eula, quando eu for falar da Eula Hyper Bloom, aí que você pode me matar, tá? Você pode colocar qualquer escudo. Zhongli. Zhongli é bom? Sinceramente? Sinceramente, sim. Colocar um Zhongli sem Bennett, pra mim, ele é uma boa pedida. Principalmente abismos mais agressivos. Ele não vai tirar tanta coisa, né? Não acho que seja um problema tão grande. Eu até tiraria a Raiden e colocaria uma Fischl, né? Por quê? Porque aqui, em específico, você consegue aproveitar da taxa que a Rosária dá. Os 10 de taxa, normalmente, que ela vai dar pra você. O que faz uma Eula de 60 de taxa virar uma de 70. Uma de 70 virar 80, né? Se der sorte ainda, com a aplicação Cryo, você vai para de 70, você vai para 80, de 70 você vai para 80, depois 95, se você der sorte. Então, você não vai dar sorte com a ficha, mas você consegue. E melhor ainda você colocar um Baizu aqui. O Baizu vai comer o Eletro, se eu não me engano. A Fish vai tirar o Eletro. Talvez tenha uma chancezinha de ficar uma... Deixa eu até testar isso aqui. Eu já testei, que eu testo só com a minha Raiden, né? Minha Raiden é C2 e... Raiden C2 carrega qualquer coisa, né? É tipo a Ioi com a Furina. E aí ela faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Lado ruim é que você não pega a taxa da Rosária. Não gritou, é? Eu acho que não gritou. Ah, mas não é questão de dano, não. Óbvio que vai dar menos mais dano, mas deixa eu fazer outra coisa aqui. Não tô tão preocupado com... E óbvio que vai dar menos dano, né? Aí ela tá batendo mais lento. Olha que coisa boa. Eu que fico toda hora com o Mika, pô. Você perde acho que um ou dois aqui.
250 mil. Recarga não ficou tão boa. Aqui vai ter que ser Favonius. Você vai fazer isso aqui. Depois disso aqui. Depois disso aqui. Isso aqui. Isso aqui e isso aqui. Pronto, agora ficou melhor. Você pode dar o livrinho para Fischl ou você tira o livrinho para colocar mais recarga. Para colocar mais recarga na Eula. No caso, você teria que sempre ficar afunilando a energia da Rosária. Então, é uma comp minimamente viável. Nesse caso aqui. Só que, de novo, né? Problema de recarga da Eula. Você perdeu buffs muito grandes. Então, você sempre vai ficar com a Rosária aqui. Lê, Diona. Meu filho, sinceramente, entre Diona e Dory, eu acho que eu prefiro um pouquinho a Dory. Porque ela já é buffer, já vai curar, já vai recarregar com ela em campo. E você consegue colocar outros sub-DPS, né? Porque você já tem um supercondutor aqui, então você pode colocar um Cryo, você pode colocar um Arraido, pode colocar um Kazurra. Porque ao você colocar uma Diona, obrigatoriamente você vai ter que colocar um Eletro. Tira um pouquinho a versatilidade. Então eu preferiria você colocar uma bichinha aqui, né? Ninguém usa, coitada, né? Porque ela é bem série B. Basicamente isso daí, né? Basicamente, Eula sem Mika ou sem Bennett e sem Raiden dói um pouquinho. Mas tenha a noção que o melhor suporte é a Rosária para Eula, tá? Você pode fazer coisas um pouquinho diferentes, assim, pode fazer, melhorzinho. Pode colocar aqui, sempre substituir pela Dory. Eu acho que é uma boa pedida para você conseguir diminuir um pouquinho os requisitos de recarga da Eula. E aqui você pode colocar qualquer buff flex que você queira colocar, tá bom? Basicamente isso daqui. Agora vamos para a comps de Eula que só tem a Eula, que são as comps de Hyper Bloom de Eula. Eu testei e eu odiei ter gostado. Essa comp aqui, para Eula, é tão boa quanto aquela comp que eu mostrei com a Furina. E isso é meio assustador, não irei mentir, né? E o problema é que você sente que a Eula tá mais atrapalhando essa comp aqui do que ajudando. Você colocar mais um Cryo, você parar de ficar batendo com a Eula e ficar batendo com a Nahida, com mais um Cryo para gerar ainda mais semente, seria melhor. Meio triste, mas sinceramente, se você só quer usar a Eula no abismo e você não quer ficar 6 meses farmando para boneca, você não tem, você não pode dar, você não quer upar uma Dory, você não tem uma Rosária C6, você não tem uma Favonius para colocar na Rosária C6, você não tem Favonius, você não tem Bench, ou seja, o Bench está com seu outro DPS, você não tem Kazurra, você não tem Raiden e você não tem Furina. Só tem a Eula e outros personagens aí. Você é daqueles caras que ficam colecionando. Só que, cara, eu só quero usar um pouco. Quero colocar a Eula no abismo. É isso aqui. É isso aqui, basicamente. Isso aqui serve forte pra caramba, até dói, né? Você pode só usar a Eula de driver? Você pode só usar a Eula de driver tranquila. Porque aqui, basicamente, a Eula vai ser um dano complementar. Aqui já tem basicamente muito dano. Não acho que precise. Soltou de novo, eu sempre esqueço, né? O maior problema desse time, infelizmente, né? Caraca, morreu sem a ult da Eula, pra você ter noção. Ou seja, é porque os bichinhos separou. Mas já era pros dois terem morrido aqui, já em menos de 20 segundos, basicamente. Vamos ver se eu consigo fazer a rotação certa. O problema dessa comp aqui é que a Eula não vai ultar. Ou você, então, basicamente, ou você só faz a Eula de drive e acabou, é o que tem para hoje, né? Vai embora não. Ou você faz a Eula só de drive, só para ela ficar batendo. Né? Ou você faz a Eula só de drive.
ou você diminui o dano da Eula e coloca uma arma de recarga, porque aí o requerimento da Eula aqui vai para um de 160 e todo mundo aqui de Favonius, tá? Todo mundo aqui de Favonius. Por que não tá indo pra trás, pô? Eu esqueci como é que faz eles irem juntinhos um pro outro. Acho que eu tenho que ir pra trás, depois bater neles, né? Tem que fazer isso aqui, aí fazer isso aqui. Acho que bater nesse aqui. Isso, agora foi. Tipo, às vezes esse ult demorado da Eula é ruim, porque você não tá batendo com a Yelan e tal, entendeu? Ó, fiz errado aqui a rotação. De novo, aqui, ó. Todo mundo de Favonius, teria que ser aqui. E vai indo. É dano demais. Porque essa compra aqui já tem muito dano. Eu poderia estar aqui, ó. $200k. Pronto, ó. Mínimo de esforço. Mínimo de esforço. E antes que vocês estejam estranhando, pô, mas o tempo até que não foi tão superior que os outros. O time não tá otimizado. A minha Eula não tá otimizada. A minha tá de Milelite. A Cook tá de Milelite. Aí você tem que otimizar esse timezinho um pouquinho pra dar uma melhoradinha nele. Uma Eula com provavelmente Favonius. Muito possivelmente vai ter que ser Favonius. Uma Eula de Favonius. E mais de taxa. Vai ter que ser uma Eulinha de Favonius, infelizmente. Né? Mas é o time mais barato e com mínimo de investimento você tira o potencial dos personagens, basicamente, né? O Ferminet encaixa melhor com essa comp, né? Mas fazer o que, né? Essa comp aqui é muito forte. Você tem supercondutor, só precisa se preocupar um pouquinho com a recarga da Eula, basicamente. Como já tem muito dano só por causa da reação, acabou, basicamente, né? Esse abismo tá muito para hyperblu, mas é a vida. Então, esse time aqui é um dos times mais fortes e baratos de você ter uma Eula. Porque aqui pode ser um Chico tranquilamente, só uma Cook Full Prof e uma Nahida de qualquer jeito. Aí você mete recarga aqui na Eula, provavelmente até mesmo uma ampulheta de recarga, e acabou. Simplesmente acabou. E se você quiser e forçar, como o ataque da Eula vai estar baixo e tiver não tantos inimigos assim, você pode colocar ainda um livrinho, um TDDS na Nahida. Você dá mais ataque para a Eula. Funciona. Funciona, porque a Nahida só como aplicadora já vai ser forte pra caramba. Ela ainda vai ser uma aplicadora, vai ter uma buffer, ainda vai dar coisas pra ela, tá? Aqui teria que ser Favonius, provavelmente Favonius aqui também, pra você resolver o problema de recarga, tá? Você vê que o tempo ficou minimamente equiparável e olha aqui, tipo, de qualquer jeito. Aí ela está só batendo. Funciona, infelizmente, né? É um problema de dano físico, né? Porque esse time aqui é só o time que mais tem constância de dano do jogo. E por causa disso, ele passa tudo. A Eula tem picos de dano. Aí, enquanto a Eula tá, tipo, batendo lá, recarregando com o próprio E dela, os bichos aqui estão batendo. Batendo, são, ó, ult, E, só. E se for o Chico, a ult dele é ainda mais rápido que a ult da Eula, né? Aí ele vai estar de Favonius também. Bom, então se você quiser colocar Favonius, arma de proficiência, e aí aqui uma Eula com ampulheta de recarga, pode colocar, tá? Pode colocar tranquilo. Esse time aqui, sinceramente, é a mesma coisa da Raiden, tá? A Raiden, você tira o potencial da boneca, você fazer isso aqui. Se você colocar qualquer coisa aqui, ó. Se é isso aqui, mas... E ali nem sei que ela se preocupa com recarga e tal, né? Esse aqui é a boneca, né? É o dossiê da Eula. É basicamente tudo. Eu acho que eu não esqueci de nada sobre times. Questão de rotação e tal. Bate, E, depois bate, E, depois E carregado, ou esse aqui, carregado, aí depois você volta a bater, pra ter o máximo de stack e tal. Eu nunca vi o problema da Eula. Ah, perdi um stack. Antes. Perdi um stack, dane-se. Um stack da Eula vai dar uns 5 a menos que você pegar com a Eula, dá uns, sei lá. Se der 50 mil a mais de dano, eu acho que é muito. Vai ser uns 20, 23, 24 mil de dano a mais. E você pode simplesmente fazer isso aí colocando um outro sub DPS.
Rosária, vi dano na Rosária. Então você perder 1 ou 2 stacks com a Hilda, pra mim não é tão problemático assim, né? Eu nunca vi o problema da boneca falta de dano, mas sim a mecânica dela em si e as formas que você não tem de estar recorrendo, né? E a mecânica da Hilda também. Essa mecânica de personagem dependente de ult, eu acho que tá até um pouquinho meio esquecida, né? Se você parar pra pensar. A gente não tivemos lá. Vamos ver aqui rapidinho. A gente não teve outra Eula, uma outra Yaka faz um tempinho, né? Ó, vamos lá. Temos aqui a Eula. Nossa, a Eula veio antes do Kazuha, né? Ah, é, né? Meu primeiro banner foi, que eu peguei muito isso mesmo, 22. Meu primeiro banner foi a Eula, que eu peguei pouco tiro. Depois peguei o Kazuha com literalmente um tiro, depois a Eula. Aí a cabeçada é na hora que eu tô 23 ato. Então, ó, vamos lá. Tá na ordem de lançamento. Temos aqui a Eula. Ó, a Shukutama aqui chegou, mas Eula, cabeçato, né? Para mim, a Eula foi um teste para cabeçato, né? Pô, mano, eu não consigo não ver, sinceramente, eu não consigo não ver isso da Eula não pegar a ult no meio da animação dela como um nerf, uma forma de nerfar. Antigamente, para mim, igual fizeram com o Xiao, né? Ó, pô, DPS que a gente tinha antes. DPS que a gente tinha antes era Shield, que era Enable, onde tinha uma dificuldade de mecânica, um de look, que é a ult barata. Aí nós tínhamos um Xiao, a dificuldade do bichinho era ultar. O Xiao e a Eula e a cabeça tanha, os amantes da recarga. Só que aí depois disso a gente não teve tantos personagens focados em recarga, pra você ter noção. Porque eu acho que isso de personagens de ult foi igual foi a estratégia da Royo, igual o personagem de recarga. Igual o personagem de proficiência em Sumério, personagem de vida e perca de vida. É algo que veio lá naquela nação para você brilhar os olhos para a Conte Eletro, depois eles só esquecem para o próximo Conte. Muito possivelmente a gente não vai ter mais isso. Mas vamos lá. Temos aqui, temos o Xiao, personagens. Ó, quando você vê, limite de recarga, Xiao, é Xiao, 130, 140. Pelo menos o Xiao tem a Faruzan, né? Tem certeza. Temos aqui a Eula, temos aqui a Eula, temos aqui a Cabeçato, personagens de ult. Full dependência da ult, o time foca para eles ultarem, eles precisam de 130 de recarga, mas aí temos a Faruzan para corrigir isso, e nós temos ainda a Shinri para corrigir isso. Temos a Rosária para corrigir isso, e são rotações um pouquinho melhores de você para pensar, né? E ao contrário da Eula e do Xiao, a Cabeçato ela não é main DPS, ela não precisa ficar batendo no campo, ela pode lutar, fazer a rotação enquanto a ult dela tá esmagando os bichos e afunilando a energia para ela. Então acho que a correlação aqui é a Eula e o Xiao, né? E o Xiao tem a Faruzanha, a gente só tem a coisa horrorosa do Mika. Depois nós temos aqui Kokomi, não, temos aqui o Ito, só que o Ito ele é de monogel, então monogel já é energia, um Ito de 120 de recarga já funciona. Temos o Gorou, que é um buff muito melhor que o Mika, outro que só funciona bem, legalzinho na C6, mas em compensação, ele puxa cristalizar, ele cura um pouquinho na C4, ele dá um buff de dano gel, buff de defesa, ele dá 25% de defesa para todo mundo, né? E ele, para todo mundo, ele dá 40% de dano gel, para todo mundo na equipe que tá com buff. Então, todo mundo, Albedo, tal, coisa que o Mika não faz. Então, não tem esse problema. Aqui nós temos um personagem que também tem problema de recarga, que eu acho que foi ela que fez a Ruyo parar. Focar em full recarga não vai ser tão bom, viu? Acho que ela é outra que tem 90 de custo. 90 de custo, né? 90 de custo igualzinho a Raiden. A Raiden tem com 90 de custo também. Tem, né, minha filha? Você tem 90 de custo, né? Cadê? 90 de custo. Acho que são os únicos 2 personagens que tem 90 de custo. Pra você ver como é algo momentâneo do lançamento da nação. Então, ó. Acho que aqui que eles perceberam, vai dar certo. Não vai dar certo, porque eu acho que eles fizeram a Raiden e a Yai para meio que se casarem, para eles serem a forma que elas funcionam. Hoje em dia o pessoal quase que ignora, né? Acho que as compras que eu mais vejo o pessoal usando com a Yai é pros totens, aplicação dos totens, propagação, e luta uma vez a cada 2 rotações, basicamente. Temos aí Elan, monstrinho, mais sub DPS, e aqui, acho que é mais ou menos, foi aqui com o Ayato e o Tighnari, que para mim começou a mudar, né? Tighnari por causa de Sumério, ou seja, personagens que estão com o dano distribuído no kit. Carregado do Tighnari dá muito dano, que existe uma mecânica dentro do kit para facilitar os carregados, e a ult dele dá muito dano e é muito barato, 40 de custo. Coisa que a gente não tem essa distribuição, pelo menos com a Eula. Não tem essa distribuição com a Eula, com o Xiao e com o Cabeçato, né? Os DPS antigamente eram assim, você não tinha uma hegemonia entre
os kits, né? Igual a gente tem, por exemplo, com o Ito, que nós temos, né? O E dele dá muito dano, o carregado dele dá muito dano, e a ult é um buff que escala com esses dois personagens. Então, o meta foi mudando. Temos o Sino, que eu acho que o Sino é o único personagem dependente de ult que a gente teve desde a Cabeçato, né? O Ito, ele é meio dependente, mas ele tá mais, de novo, mais voltado para o Ito do que propriamente para a sua ultimate. E eu acho que quem... Aqui eles perceberam, esse negócio de ult não vai ser tão legal, esse negócio de ult aqui não vai ser tão legal. Aí eu acho que aqui no Sino o pessoal percebeu, isso matou. Ele tem uma mecânica de se autocarregar no E, ele tem um artefato que resolve basicamente esse problema, mas ele tem um time, né? A Fischl carrega isso aí certinho de recarga pro coitado, né? Mas ele tem isso também. Mas outro personagem que precisa ser de trilha de recarga. Mas em compensação, ele de novo tem aquilo que eu te falei, um dano mais distribuído. Tem dano de reação, tem dano no E e tem dano nos entradas para os ataques normais dele. Ele tem um auto buff para a equipe dele, né? Então eu acho que entra exatamente nesse caso aqui de um dano muito focado. A Rui foi percebendo que isso não é bom para vender personagem. Temos a Nilou, nem preciso falar nada, né? Nilou, Kabum. Temos aqui o buff indireto do Xiao, que é o Andarilho. E o Andarilho, para mim, eu acho que é ele foi o que mostrou, né? O Andarilho, para mim, é um para você ver como isso de antigamente eles não sabiam fazer tão bem os personagens e distribuir os danos, que eu acho que não é, nem eles não sabiam, eles não se preocupavam com isso. O personagem ia ter uma especialidade e acabou. Eles perceberam que isso não dá certo. Para mim, o Andarilho é um Yoi que deu certo. Para mim, o Andarilho é uma Yoi que deu certo. É o mesmo kit da Yoi, só que dessa vez funcionando. Um E muito forte, um E que dá um buff, um E que muda na mecânica do personagem e ainda uma ult que dá muito dano. Ou seja, dano no E, dano no ataque carregado, dano no ataque normal. Mecânicas de você, ao você ter que esquivar, não perder tanto DPS, ou vou ter que esquivar, você não vai perder tanto DPS, vai os plim plim batendo nos bichos, e ainda uma ult que dá muito dano, um dano explosivo. Ou seja, o que eles aprenderam com a Eula, aplicaram na Cabeçato, o que eles aprenderam com a Yoimiya, a colocar no Andarilho. E a partir daí é esculacho, né? Todo personagem vem com esse, ó, o Alhaitan é o exemplo de personagem múltiplo. Isso aqui, eu gosto muito da mecânica dele, do E, dano ult, dano no ataque carregado, dano no ataque imersivo, cai chuva, não cai chuva, vem a rodinha lá batendo em todo mundo, dano de reação, aí ele dá dano, ele faz outro dano, isso aqui é, acho que é a essência do que é ser um DPS no Genshin. Depois nós temos Neuvillette, Linei quer dizer, Linei outro exemplo, dano no carregado, dano no E, dano na ult, aqui é a evolução da Yoi. Se a Yoi fosse lançada hoje em dia, ela teria esse capricho, não esse kit, mas esse capricho hoje em dia, né? O meta mudou hoje em dia, eles querem englobar a mecânica, né? Acho que antigamente eles, igual fizeram com a Eula, como a gente vende personagem? Faz ele espirrar. Aí mecânica, dane-se, a gente faz ele espirrar. A Team, nos mais vendidos da época, se eu não me engano. E hoje em dia o que você faz? Faz ele espirrar e dá uma mecânica mais única para ele. Mesmo que ele não venda, ele vai no futuro se vender, né? Eu não vou mentir que eu sinto que os personagens não foi desse jeito aqui, porque eles não achavam que o jogo ia vender tanto. Pô, um personagem ele vem forte, a gente vende ele agora e depois no reroom deles, eles antigamente acho que nem tinha tanto assim, banner duplo e tal. Aí eu acho que eles não achavam que personagens antigos iam vender. Então eles não se preocupavam em tornar os personagens antigos tão sinérgicos com os personagens. Porque você vê a diferença dos personagens antigos muito grande do que hoje em dia, né? Ou é só uma estratégia que foi mudando, né? Mas eu acho que é mais se eu fosse colocar. Temos aqui o Neuvillette, que ele é a essência de um personagem focado. A essência de um personagem focado. Eu acho que, se eu fosse dizer, assim, ele seria, para mim, a versão da Eula remasterizada. Sei que é até meio porrada falar isso, mas é o quê? Os personagens, eles vêm múltiplos, né? Dano E, dano na ult, você diversifica o dano deles em ataque básico, o Neuvillette é só carregado. Ao ponto que tem gente que usa shield com ele, só porque o shield vai dar um ataque, um nível a mais no ataque dele. Só que aí você tem uma mecânica de você tornar essa especialidade do boneco algo forte pra caramba por si. Assim como o dano da Eula vem massivamente da ult. Tem o ataque básico dela e tem as mecânicas disso, mas o ataque básico é uma mecânica para fortificar a ult. O E é uma mecânica para fortificar a ult. Você quebra a resistência para
fortificar a ult. Você tem uma mecânica para você fortalecer o E para o E fortalecer a ult, que a gente pode dizer que são personagens especialistas, assim como o Xiao é um personagem especialista na ult dele. Só que a ult dele dá um buff pro ataque imersivo dele, né? E aqui a gente tem o Neuvillette, que é só bizarro, bichinho, bizarro. E de novo, ele não é focado em ult. Temos aqui o Andarilho Yoi, né? De Cry. Estamos só esperando, né? Temos o Ayato. Tá faltando qual agora? Temos o Yoi, pelo menos, né? Porque a Yoi foi a primeira. Temos Yoi de Cryo. Temos Yoi de Anemo. E temos o Ayato. E o Alhaitan seria a Yoi de Dendro? Será? Não, mas ele não é focado em ataque normal. Ele tem outras coisas. Então falta um Yoi de Dendro, será? Eles vão reciclar essa mecânica de E para outro Dendro? Não sei. E temos a Navia, né? O mais novo DPS que é perfeito a mecânica que ela funciona. Tem ataque básico, tem E, tem ult, e ela, né? Acho que ela seria tipo a Eula dessa nação. Um dano avassalador, dano para print, igual o pessoal tem com a Eula, mas de uma forma mais rápida. Ela é a Eula do E. Né? Ela é a Eula do E, basicamente. Ela dá menos dano de screenshot que a Eula, mas é no E. Você não tem que se preocupar com recarga. É tempo. Então ela ainda tem 2 cargas para você dividir o dano dela. Você fazer a rotação dela ser mais dividida. Então, infelizmente, né? Ela sofre por ser um personagem mais velhinho. Não tem muito o que fazer. Ela é um personagem mais velhinho. Então todo personagem mais velhinho sofre um pouquinho. Normal. Mas aí, em compensação, ela ainda é de Cryo, que já tá um pouquinho esquecido, faz um tempinho já. Mas aí ela ainda é de Cryo e é de físico, que é ainda muito mais esquecido, acho que até mais esquecido do que Gel, o que acaba deixando ela muito ruinzinha, né? E ela ainda é um personagem velho que não vai vender tanto, infelizmente, né? A Royo, ela consegue salvar físico a hora que ela quiser, né? Ela muda uma linha do programa lá, muda como funciona o supercondutor. Ah, se o supercondutor, quando você aplica um supercondutor, e você dá um ataque físico, ele reaplica Cryo, ele renova o Cryo, tipo queimadura, tipo supercondutor, para dano físico, faz renovar o Cryo. Você daria dano basicamente garantido, mais 15 de taxa para ele. Isso numa combo que você nem precisaria colocar tanto Cryo. Você só precisa. Aplicou o supercondutor, você vai ter uma ressonância, você vai ter uma aplicação Cryo consistente. Só isso já ajudaria muito a Eula, né? Porque ao você. Eu dei 3 problemas principais para ela. Ao você tirar um desses problemas, que seria, por exemplo, a taxa, tá 15 de taxa para ela é maravilhoso. 15 de taxa para ela, ainda junta com a Rosária, 20 de taxa, facinho, né? 20 de taxa, facinho. Acho que consertando a ressonância sem precisar da Rosária, eu acho que nem tanto, né? Só tira a Rosária. Mas, ao você consertar isso, tirar um pouquinho o requerimento de taxa da Yoda, você já ajuda muito ela. Você tira de 3 problemas para 2, que é muito mais fácil. É escalável, né? Porque resolver esses 3 problemas com a Yoda é muito difícil, principalmente para compra nova. Um jogador novo, pô. Quem é o doido que indicaria a Eula para um jogador novo? A Eula é um dos personagens mais caros do jogo. Muito caro, pô. Muito caro. Você tem isso aqui, pô. O melhor time dela, Eula, com arma de taxa. Ou uma T5, uma que você paga. Mika, C6. Aí você precisa de uma Furina. E uma Furina C2 seria perfeito, para você complementar ainda mais o dano com a Furina, você conseguir mais stack para ela bater mais, para a Raiden bater mais. E a C2, a C3. Para você ter um time com DPS médio de um Neuvillette. Com DPS médio de uma Furina Hyper Replum. É fico meio titinho, né? E eu fico ainda mais triste pelo Mika ser ruim. Não vou reclamar do Mika agora. Esse vídeo aqui tá com 2 horas. Esse vídeo tá com 2 horas e eu vou fazer 4 reclamando do Mika. Mas é a vida, né? O meu único medo é eles lançarem um próximo DPS físico e esquecerem da Eula. Nossa, eu vou ficar tão triste. Porque se eles lançarem um DPS físico, para mim, o Framinet, pelo menos para mim, mostrou que eles lembram que físico existe. Mas ao eles lançarem um DPS físico, aí ferrou. Vão tratar a Eula como se fosse T4. Aí tratando a Eula como se fosse T4, acabou. A gente não vai ter nada mudando. Você só vai mudar as coisas e acabou. Até Gel tá vindo um personagem feito pra Eula. E em física a gente só tem 3 personagens. Eu sei que físico, tecnicamente, era só pra ser um dano elemental bom no começo do jogo. Mas, pô, olha que personagem bonita, pô, pra você simplesmente jogar ela fora.
pra você deixar ela envelhecer mal. É muito triste você não poder recomendar um personagem assim. Ah, Lê, você pega o que você quer. Claro, pô. Você pega o que você quer. Se quiser jogar de chininha, você joga, pô. A questão é ser bom, é ser viável. E a questão é até mesmo que enquanto o Xiao, pro dano dele, pra recarga e pra taxa, que tem basicamente os mesmos problemas da Yoi, da Eula, você tem como consertar. Seja, adivinha, em constelação, você dá uma ajudada na recarga. Tem a Faruzan, que ajuda na recarga, ajuda no dano, ajuda na resistência e ajuda na recarga, resistência e dano crítico. E ainda dá dano. A Faruzan dá um dano top, porque ela usa o próprio buff que ela dá. Enquanto ainda faz controle de grupo e gera energia. O que físico precisaria era de uma Faruzan. Ô Mihoy, na moral, faz rework aí. Faz rework. Pelo amor de Deus, faz um reworkzinho, pô. Eu não quero uma Faruzan, mas se eu queria um Gorou, pelo menos um Gorou, poxa. Um Gorouzinho. Por que não podemos ter um Gorou? Por que a gente não pode ter um sub-DPS físico? A gente não pode ter um sub-DPS físico porque o buff desse deck não fica. Chegou embora. Falou, gente.